11, uma baita produtividade média acumulada e com uma convivência que ainda nos toma bastante produtividade, né? Há o espaço para a gente ainda avançar e crescer ainda em tetos de produtividade. Parabéns pelo trabalho, pela maturidade de todo o grupo em relação ao manejo de esfenóforos na lavoura. Obrigado. Caminhamos agora para a última apresentação, lembrando a todos que no fundo desse auditório fica ali disponível um finger food, né? Uma comida de mão ali, um belisco, uma água, um refrigerante, um suco. Então fiquem todos muito à vontade para, a despeito de não termos um intervalo oficial, cada um fique à vontade para poder retirar ali um tira-gosto, uma água para também se hidratar. Caminhando então para a última apresentação, convidamos agora o Dr. Professor Góes para estar aqui conosco. Vem cá, para cá, professor, por gentileza. Tudo ótimo. Tá bom. Anunciar também a presença do Dr. Ivan, aqui pesquisador do IAC, em que ambos aqui, o Dr. Ivan ficará aqui conosco e depois participará das discussões, mas a apresentação será feita aqui pelo professor Góes, e que, de antemão, agradeço a presença dos dois. Os dois têm estado muito comprometidos com o CEPENFITO, um centro de fitossanidade recém-criado, de uma inquietude do Grupo São Martinho, que buscou na FAPESP recurso financeiro também. Isso virou um edital para o setor. A Unesp de Jabuticabal foi contemplada e hoje acampa o CEPENFITO, que é um centro de engenharia e fitossanidade, cujo foco são pesquisas direcionadas para a área de fitossanidade em cana-de-açúcar. Tanto entomologia como fitopatologia como focos nesses primeiro triênio, e dentro da fitopatologia um foco muito grande na murcha e na entomologia um foco muito grande em esfenóforos, duas grandes pragas do ponto de vista de prejuízos causados para nós no setor. Falando sobre murcha, o professor Góes terá aqui o tempo para discorrer sobre avanços nas pesquisas dentro do CEPENFITO e o olhar tanto dele como do Dr. Ivan, assim como os demais componentes do grupo de fitopatologistas, dentro da questão da murcha. Professor, matéria suave, não é desafiador murcha, e aí o senhor vai ter um desafio aqui grande, que é traduzir esse novo vilão dentro da fitopatologia aqui para nós, sobre os avanços, o que nós já sabemos e, principalmente, o que nós ainda precisamos descobrir. Obrigado pela presença do senhor e do Dr. Ivan também. Muito obrigado, Rossato. Para frente. Tá. Bem, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar compartilhando da companhia de vocês. Agradeço a comissão organizadora por esse belíssimo evento, especial à STAB Regional Sul. E o tema proposto é Síndrome do Murchamento da Cana. Muitos ainda não conhecem. O fato de não conhecer não justifica se tem o problema na sua respectiva propriedade ou não. E, às vezes, a gente até, quando, numa conversa trivial, perguntamos, tem problema de murcha? Às vezes, a pessoa fica muito hesitante. E o fato de, às vezes, citar que tem ou não tem, surge uma pergunta, não tem porque não viu, ou não viu porque não tem. Então, esse tema que nós vamos abordar essa proposta foi desenvolvida pelo meu colega Ivan do IAC, juntamente comigo. O Ivan é do centro de Cana, daqui de Ribeirão Preto, né? O conteúdo da apresentação vai ser uma introdução breve, uma abordagem geral da cana-de-açúcar, a questão murcha, alguns resultados de pesquisa e as considerações gerais ou finais, né? Eu pertenço, então, ao CEPENFITO, que é o Centro de Pesquisa e Engenharia em Fitossanidade de Cana-de-Açúcar,
uma proposta inovadora do Grupo São Martim, e junto com a FAPESP, e que hoje nós contamos com 9 instituições participando desse projeto. No pilar doenças, em particular, nós contamos com o IAC, o Centro de Cana, com a UFSCar e com a Exalc. E essa apresentação, então, aqui, nós vamos apresentar os dados que as 2 instituições obtiveram em relação a esse tema, né? O CEPENFITO, então, ele é constituído, ele conta com 9 instituições, uma proposta, de certa forma, pioneira, e chegamos para contribuir para o setor. Nós temos aqui, nesse projeto, contamos com 36 pesquisadores cadastrados na FAPESP, dos quais 4 são os pesquisadores principais, que coordenam cada um dos pilares, e nós temos 27 pesquisadores associados, que compreendem alunos de iniciação científica, os alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, uma proposta bastante pujante para o setor. E alguém que queira conhecer um pouquinho mais do CEPENFITO, por gentileza, entra depois no Google, digite CEPENFITO, vai ter mais informações. Eu sugiro que conheça o que a gente faz. Muito bem. Cana-de-açúcar, uma atividade que dispensa maiores comentários pela importância que representa pelo setor. Segundo o dado aqui da Conab, na safra 2004-2025, nós temos quase 9 milhões de hectares de área plantada, e a estimativa de produção é em torno de 685 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. É uma atividade que vem se modernizando, e essa proposta, esse apelo das questões ambientais, o setor vem contribuindo significativamente. Então, um exemplo, a gente vê um cenário da colheita de cana, o que era ontem, o que é hoje, o que é extremamente relevante do ponto de vista ambiental, né? Uma cultura que é extensiva, então nós observamos áreas muito extensas, né? Em todo o período do ano, nós contamos com cana em crescimento, em diferentes fases. Então, nós temos, por exemplo, nesse caso aqui, uma área recém-colhida, uma área a ser colhida, uma área em desenvolvimento, porque foi realizado o plantio, e uma área aqui que está em crescimento. Conclusão, se nós fizermos uma conexão do ponto de vista de fitosanidade, em particular de doenças, a gente vê que nós temos uma cultura semi-perene, cultivada em grandes áreas, em áreas contínuas, e que não há descontinuidade espacial e temporal. Isso é um recado, do ponto de vista epidemiológico, que teria possibilidade de ter problemas de doenças. E isso por conta das sobreposições de ciclos de patógenos, e no caso de praga, a apresentação, por exemplo, aí do Luiz Guilherme, uma apresentação brilhante, aliás, eu cumprimento também a professora Márcia. Então, nós podemos ter as sobreposições de inóculo ou, no caso, de pragas, né? No entanto, que se do ponto de vista de, conceitualmente, o que nós fazemos em cana poderia beneficiar muitas doenças, e, de certa forma, até pode contribuir, se nós compararmos com várias outras culturas, a gente vê que os problemas que a gente tem em cana-de-açúcar, eles são pequenos, com a maioria das culturas que a gente pode comparar. Então, por exemplo, em termos de doenças, nós temos 9 doenças causadas por fungos. Temos as 2 ferrugens, temos carvão, podridão vermelha, podridão de fusário, poca-boing. Essa podridão de fusário poca-boing tem aumentado nos últimos anos.
tema podridão abacaxi, e com destaque aqui a podridão da casca, a Phelcitostoma sacri, que não é uma doença nova, já há muito tempo já conhecida, mas que está ocorrendo. E em termos de vírus, nós temos 3 doenças importantes, e, aliás, causada por bactéria, nós temos 3, por vírus, 2, né? E por que, se do ponto de vista, entre aspas, agronômico, nós poderíamos ter muito problema de doença e nós não temos? Nós não temos por conta da própria natureza genética do material cana. Entre aspas, nós podemos dizer que nós estamos com híbridos. E são híbridos originários, é um híbrido interespecífico. Qualquer material existente, hoje, eles são originários de vários desses cruzamentos aqui, né? Então, e esses diversos materiais, que são os parentais desses materiais genéticos modernos, cada um tem uma determinada propriedade em termos de comportamento para determinadas doenças em específico. E isso agrega e muito na resposta final. Então, num exemplo aqui, uma 1099, ela tem todo esse material aqui como parental. Então, isso confere à cana-de-açúcar uma natureza polifilética, que não é, entre aspas, uma resistência horizontal, mas comporta como tal. Então, e falando em resistência, uma resistência poligênica, ela confere à planta vários mecanismos que propiciam suportar a pressão de várias doenças eventualmente existentes. E é o que acontece em termos práticos na cana-de-açúcar. Agora, um destaque importante é que nós já tivemos alguns problemas. Então, vocês, pelo menos por literatura, lá em 1920, por exemplo, tivemos problemas de doença de vírus, tivemos, por exemplo, no final da década de 70, 80, tivemos muito problema de carvão. Então, às vezes acontece. Só que, graças à pujança das empresas, das instituições que fazem um trabalho de melhoramento genético espetacular, um trabalho primoroso, continuamente é oferecido um material moderno e nós temos a possibilidade de fazer essa renovação. E isso, associado à característica genética do próprio material, faz com que nós possamos produzir bem, ainda aquém do que é o potencial, mas a gente consegue produzir muito bem, né? Muito bem. O tema é a murcha da cana. Vamos questionar quais são os fatores que podem levar à murcha. É bom esse título porque nós estamos hoje engajados nesse tema e as perguntas são as mais variadas. E nós precisamos de fazer uma retrospectiva junto com o solicitante para que a gente possa ter um bom entendimento. Quais são os fatores que podem levar a uma murcha, né? As cigarrinhas, todo mundo conhece, cigarrinha pode causar murcha. O fusário, eventualmente, em algumas variedades, pode causar murcha, e murcha bastante significativas. E nós temos a murcha de coletótrico, e nós temos a podridão de casca ou podridão azeta. Então, nós temos aqui, por exemplo, no caso das cigarrinhas, nós temos os exemplos aqui, causa murchamento, secamento de ramos, tem vários outros componentes que nós poderemos utilizar para o diagnóstico, a presença dessa espuma, por exemplo, os insetos presentes, né? Frequentemente em perfilhos mais novos, não é uma regra, mas normalmente, né? Leva a murcha, né? Um ataque, a gente vê aqui, possivelmente uma população muito alta, a contar aqui a espuma formada, né? Leva realmente a perda bastante significativas. A gente vê que ocorre também mudança na casca, a própria deposição de cera
é alterada, e se nós analisarmos, inclusive internamente, a gente vê um avermelhamento, né? E, para muita surpresa nossa, quando nós fazemos testes para fazer esses diagnósticos, existe também uma fermentação, quando nós cortamos pelo meio, existe um cheiro de fermentação, que é muito parecido com uma outra doença que nós vamos abordar. Mas, de qualquer forma, a questão da cigarrinha é menos problemática para identificar. Tem vários outros componentes que nós podemos utilizar. Por exemplo, quando é exclusivamente cigarrinha, nós não vamos encontrar determinadas estruturas de fungo na superfície da casca. Eventualmente, numa fase bem adiantada, até alguns fungos saprófita podem desenvolver, mas a gente consegue separar tranquilamente quem é quem. Nós temos aí o esfenófilo, que é num contexto diferente. A apresentação do Luiz Guilherme nos deixou bem claro isso daí. É muito comum em plantas mais novas, nas brotações, em condições de estiagem, uma doença que eu não sei como é que a gente vai, uma praga, como que a gente vai resolver, como eu ouvi da Rafaela. Essa praga é uma praga mesmo, realmente, é uma praga, né? Muito bem. Nós temos alguns sintomas também associados à murcha, que está dentro daquele roteiro que nós apresentamos, e nesse caso em particular é o fusário, né? Se nós rasparmos ou tirar superficialmente a casca, é comum nós encontrarmos esses filamentos. Pode, em condições excepcionais, também levar à murcha, mas em algumas poucas variedades, né? Mas nós não desqualificamos a importância desse fusário aí. Ele pode ser um componente que contribua para a predisposição da planta à murcha, a qual nós vamos referir subsequentemente, né? Então, nós isolamos fusário. Nós, inicialmente, quando nós iniciamos o projeto, como nós tínhamos as consultas lá em Jaboticabal, na Unesp e no próprio IAC, o material já chegava no estado mais avançado e nós só encontrávamos coletórico. Então, nós começamos a trabalhar em cima desse material e também ir a campo para determinar em que momento teria sido possível ocorrer a infecção do coletório, ou seja, nós precisávamos descrever o sintoma inicial. Então, nós fizemos muitos levantamentos, raspando cana, cortando cana, e fomos fazendo várias correlações, questão ambiental, variedade, época do ano, corte, por exemplo, e foi um trabalho que não nos levou aonde a gente estava querendo, mas se constituiu num subsídio importante e que nós temos hoje uma linha de pesquisa interessante a ser explorada. Muito bem, desse material que se caracteriza por esse filamento, né, eu pergunto, eu tenho pouca experiência em cana, eu estou aprendendo cana, o meu mentor é o Dr. Ivan, né? Mas eu pergunto para pessoas notáveis, pesquisadores, que já têm uma convivência muito longa em pesquisa em cana-de-açúcar, algumas informações, e às vezes essas informações não existem. Por exemplo, há 20 anos ocorriam esses filamentos? Muitas das pessoas falam, não sei, porque ninguém olhava. E isso, de certa forma, a gente pode até fazer uma interface com os tempos atuais. Não sei porquê, mas existe entre aspas, uma certa rebeldia para se entrar em canaviais. E nós precisamos entrar mais nos canaviais para conhecer a realidade mais in loco. E esse exemplo aqui é um caso particular. Existiam esses filamentos há 20 anos atrás? As pessoas não sabem. Se não sabem, ou teve alguma dificuldade em memorizar, ou foi pouco importante, tinha muitos outros aspectos importantes a ser levado em conta, ou
não conseguiram ver, né? Ou não existia. Mas hoje a gente encontra com frequência. Nós isolamos, o IAC e Jabuticabal, nós temos cerca de 800 isolados de fungo obtido de cana-de-açúcar. Todo tipo de sintoma, alguma coisa alterada, nós fazemos isolamento. Tem a doutora Luciana Anjo, daqui do IAC, que desenvolveu um nível de competência gigante para, de uma forma assim, muito fácil, obter esse isolamento. Então, parte desses isolados que nós obtivemos de fusário, de diversas variedades, nós mandamos o material isolado para o professor Ludwig em Lavras, né? Porque classificar fusário não é fácil. Aí nós submetemos e ele gentilmente fez a taxonomia. Então, desses materiais nós encontramos fusário proliferato, fusário sacchari, que é o que predomina na literatura mundial, encontramos fusário madaense, fusário oxísporo. Então, hoje na literatura consta que, associado ao sintoma de fusário, existem 11 espécies já descritas. Muito bem. Bom, aí nós apresentamos, então, a condição quando é cigarrinha, quando é fusário. Então, agora nós vamos avançar em relação ao coletótico e em relação à podridão de casca, né? Muito bem. Por que nós achamos por bem usar o termo síndrome do murchamento? O termo síndrome, conceitualmente, é um termo copiado até da medicina, se refere à presença de sinais e sintomas que caracterizam uma determinada enfermidade e que a sua natureza, a sua semelhança, às vezes, leva à dificuldade para designar aquela doença específica. Então, precisa de muitos testes complementares. E no caso específico do que a gente vê hoje em cana-de-açúcar, essa murcha, a gente vê que o termo é apropriado. Por quê? Por exemplo, se existe broca, predomina uma determinada espécie. Em ambiente assim, outro tipo de ambiente, uma outra espécie. Então, o termo síndrome, ele se aplica. Mas, generalizando, de um modo geral, em condições de estresse, podemos ter a murcha de coletótico e podridão da casca. Então, vamos ver quem é quem nessa história aqui. O termo murcha, ele foi inicialmente descrito em todo o nosso meio como murcha de coletótico. E até hoje é o termo de maior referência. Tem um problema de murcha em determinado talhão, em determinada variedade, em determinado local, é o coletótico que está ocorrendo, é a murcha de coletótico. Ou simplesmente, para aqueles que têm mais intimidade, só fala é o coletótico. Então, existe uma ideia generalista que a murcha esteja associada ao coletótico. Muito bem. E como é que se manifesta o sintoma de coletótico e como é que nós poderemos separar? Coletótico, muitas vezes, ele ocorre simultaneamente com a broca, né? E esse avermelhamento já é uma reação da planta, seja por broca ou qualquer outra ação, qualquer ação, seja por um ferimento, por exemplo, ela reage produzindo antocianina, que é essa coloração avermelhada. O coletótico, ele sempre produz essa banda esbranquiçada no texto onde está avermelhado. Então, a gente vê essa banda aqui, a gente vê essa banda aqui. A gente vê que tem uma banda muito suave aqui, mas existe. Esse é o sintoma de coletótico. Então, dá para a gente ver aqui uma banda sendo formada, banda bem proeminente aqui, algumas bandas. Então, quando nós rachamos a cana, encontramos essas bandas, nós sabemos que ali é coletótico. Mas nós não poderemos utilizar como regra, porque às vezes nós temos outros fungos associados.
Mas, de certa forma, isso aqui fica muito fácil de distinguir se é coletório. Além disso, é importante que levemos em conta também algumas estruturas que são características de coletório, né? Então, relembrando, então, que essa banda aqui é típica de coletório, né? Outros, por exemplo, quando nós temos problema de cigarrinha, se nós racharmos, a gente não vai encontrar essa banda esbranquiçada, não vamos. Então, fica fácil separar o coletório já da cigarrinha. Muito bem. Com uma lupa pequena, quando nós avaliamos o como murcho, nós vamos encontrar se nós encontrarmos esse tipo de estrutura, somado àqueles tipos de sintoma na forma de bandeamento, nós estamos certificando que nós estamos aqui com o coletótico falcato, que é o que predomina. Outros coletóticos podem ocorrer, mas isso aqui está em 99%. Então, a banda mais essa estrutura caracteriza o coletótico. Tem alguns sintomas adicionais, como perda de cera, por exemplo, formação de caneluras, que caracterizam também. Então, por exemplo, dá para nós vermos aqui que essa cana tem uma canelura. Isso é sintoma de coletório. Se nós usarmos uma lupa e analisar esses locais aqui deprimidos, nós vamos encontrar esse tipo de estrutura. Isso é coletótico, né? Muito bem. Aí, quando nós iniciamos o projeto, o questionamento nosso, da onde tinha tanto coletótico para causar esse tipo de sintoma? Uma das primeiras questões que nós levantamos, se esse coletótico poderia advir das próprias nervuras das plantas, porque aqui está lotado de coletótico. Se nós utilizarmos uma lupa, nós vamos encontrar essa estrutura que caracteriza pela forma desses espinhos aqui, que tecnicamente é chamado de seta. É isso daqui, a gente consegue ver pela lupa. Se nós tiver um microscópio, for fazer uma lâmina, a gente vai encontrar essa estrutura típica de coletótico. Então, a dúvida que nós tínhamos será que esse coletótico, a literatura é recheada de informações sobre coletótico, mas causando esse tipo de dano não existe, né? Então, tudo era muito importante, continua sendo importante. Aí nós avaliamos que nós tínhamos um trabalho de diferentes variedades de cana-de-açúcar, cujo alvo era de encontrar um material que suportasse ou que tivesse menos problema de murcha. E, simultaneamente, nós fomos observando tudo. E o PVN foi um detalhe que nós levamos em conta. Então, naqueles diferentes materiais, nós fizemos uma avaliação. Quais variedades que davam PVN, podridão vermelha de nervura, que é causado por coletório, e nós fizemos uma classificação. Nota 0, nota 1, nota 2, até nota 5. Nota 5, sintoma severo. E essa variedade aqui é uma nota 5. Vocês percebem que em todas as folhas aqui a gente encontra sintoma de coletótico. Encontramos sintoma de podridão vermelha de nervura. E essa outra aqui, que é uma outra variedade, que predominou nota 1. Se tivesse lógica o coletótico e a murcha, quando essa variedade, à medida que fosse desenvolvendo, e quando chegasse no período de inverno, que é o período crítico para a murcha, essa variedade era para ter muita murcha e essa daqui era praticamente não ter murcha. Não foi possível estabelecer essa relação. Tem variedade que não tem PVN e é lotada de murcha. E tem outras que dá muito PVN e nem tanta murcha dessa forma, né? Então, não existe a correlação da fonte do inóculo com a murcha de coletótico. Agora, o coletótico tem a fase sexual e a fase assexual. Então, tem uma quantidade de esporos nas palhadas gigantesca. Então, a fonte de inóculo é muito abundante, né? Muito bem. Aí, baseado, então, nessa experiência de fusar e coletótico,
Nós fizemos o teste de patogenicidade em casa de vegetação lá na Unesp. Então, nós tínhamos isolados aqui, nós fizemos disco na cana, no como, inoculamos o disco, marcamos com diferentes cores, porque nós trabalhamos com fusário, trabalhamos com os coletótricos, trabalhamos com 3 isolados de coletótrico, 3 isolados de fusário, e nós avaliamos 3 variedades, né? Ali está a metodologia que nós utilizamos, um furador de couro para fazer essa justaposição do disco, né? E aqui nós tivemos o resultado do teste de patogenicidade. Aonde é testemunha, tivemos um dano físico, aonde era o coletótrico, tivemos o sintoma de coletótrico, inclusive com a presença de bandas aqui, e aonde teve o fusário, uma coloração diferente e muito coerente com o que é o fusário em termos gerais. Muito bem. Esse foi um cenário que foi a parte inicial do nosso projeto. Mas, simultaneamente, aqui em 2021, simultaneamente aos testes de patogenicidade, nós implantamos experimentos em vários locais aqui do estado de São Paulo. Nós introduzimos, avaliamos 41 variedades, isso entre em Taquaritinga e Morro Agudo. Introduzimos experimento de avaliação de fungicida, químico, biológico, fertilizante, indutor de resistência, né? Então, os trabalhos estavam em andamento. Então, nós avaliamos defensivos químico, biológico em Morro Agudo, isso foi em Morro Agudo. Porém, no ano seguinte, quando das nossas avaliações, nós vimos um quadro diferente. Nós, na busca ainda da questão do fusário, nós encontramos esse tipo de sintoma aqui. Nós encontramos esse tipo de sintoma. Não tinha o dano de broca, a coloração era diferente àquela convencional, e nós vimos aqui que não batia nem com fusário e nem com coletório, né? Muito bem. No mês de maio e julho, naquele ano de 2022, o material que nós havíamos plantado no ano anterior, as 41 variedades, nós estávamos fazendo as avaliações. E, para grande surpresa nossa, nessas avaliações, nós encontramos esse tipo de sintoma. Foi um espanto para a gente, porque nós estávamos imaginando coletótrico, estávamos imaginando fusário, e, no entanto, nós encontramos esse tipo de sintoma, como os murchos, porém sintomas diferentes. E um número muito grande de comos nas torceiras. E encontrava sempre aquele sintoma inicial. Muito bem. Simultaneamente a esse quadro que que não tinha nenhuma relação com os patógenos anteriores, nós encontramos essa estrutura aqui, né? Nós continuamos com os trabalhos e, por exemplo, nós encontramos torceiras, 11 comos infectados em 12 corros na torceira. Isso aqui foi, entre aspas, uma tragédia para a gente, né? Como diz o Ivan, a gente estava com a cordinha no pescoço, e aí, até agora, a gente estava só com a cordinha. A partir desse momento, alguém começou a pegar a cordinha e puxar também, né? Aí, quando nós fazíamos uma avaliação mais próxima, utilizando lupa, nós encontrávamos essa estrutura. E essa estrutura são pequenídeos de Phelcitostroma sacchari, que é muito conhecido também como pleocita. Muito conhecido não, também conhecido como pleocita, né? Muito bem. Como os murchos, aí o sintoma típico, o avermelhamento, que até parece com aquela da cigarrinha. Nesse caso, o cheiro de fermentação muito forte. Predominantemente, esse tipo de sintoma é mais no terço médio do como. Nós temos encontrado, nesse ano em particular, até a parte próxima do rizoma, sempre acompanhado dessas estruturas. Hoje, nós temos em mente que, aqui então, nós temos um quadro de uma situação muito grave, às vezes mais de 70% da área afetada,
o número de cômodos doentes muito elevado, né? Então, esse é o sintoma que caracteriza, então, a feocitostroma, né? Que é descrita como o agente da podridão de casca. Então, a partir de 2022, fizemos teste de patogenicidade, testamos punctura, inoculação no nó, entre nó e na gema, fizemos inoculação utilizando disco de colônia desse fungo, com inoculação também no nó e entre nó, aí no caso em cômodo destacado. Fizemos então, no caso aqui, em três variedades, né? No teste de patogenicidade também desenvolvemos metodologias diferentes, trabalhando com suspensão, para ser um método menos drástico, né? E o resultado final que nós tivemos foi isso daqui, né? O sintoma reproduziu inteiramente o sintoma que nós estávamos vendo em condições de campo, né? Então, o ponto de inoculação, então, o sintoma se externou em toda a região. Aquelas frutificações típicas de feocitostroma, ela ocorreu nos 2 pontos de inoculação, e aqui a presença de conidioma característico desse fungo. Muito bem. 90 dias após, aí o dano foi muito severo, não sobrava nada de tecido jovem, e aquele trabalho que nós implantamos em 2021, nós fizemos uma avaliação em 2022. Então, nós temos aqui, por exemplo, 38 variedades. Esse aqui é um ensaio que nós fizemos em Taquaritinga. A avaliação que nós fizemos em 26/5. Vocês veem que a variedade 1 estava com 2,93, 40 dias depois foi para 4,49, ou seja, o número de cômodos seco por metro, de praticamente 3 para 4,5, de 1,5 para 3,5, 4 para 7, e aí sucessivamente. Ou seja, em 40 dias, o crescimento a presença de cômodos doentes aumentou muito. E, para nossa grande surpresa, todos os materiais mostrando suscetibilidade. Então, por exemplo, no caso de cômodo seco, na avaliação aqui, em 26/5, 12,15. Em 4/7, 18. 7 para 19, 8 para 10, 2 para 4, 19 para 31. Ou seja, uma doença em curto período de tempo muito impactante, né? E, para grande surpresa nossa, todas as variedades mostrando suscetibilidade. O trabalho não foi para avaliar resistência. O trabalho foi de fazer um screening, qual que era o comportamento desses materiais modernos, ou materiais mais plantados, em relação a essa doença. E esse foi o cenário que nós encontramos, né? Continuamos nessas mesmas áreas, encontramos todos esses tipos de sintomas, né? Aí, nós também fizemos um trabalho, fizemos um screening de variedades, em relação ao nível de severidade, nós temos esses dados, mas, por exemplo, nessa variedade em particular, que era nível 4, nós coletamos o caldo de diferentes pontos do como, de cômodos sadios e cômodos doentes, e nós vimos que o BRICS de um cômodo sadio era o correspondente, naquele momento, a 157 quilos de ATR. O cômodo doente, 109. Nesse caso aqui, a diferença a perda por doença já era de 47 quilos de ATR. E aqui, nessa outra variedade, o sadio 18,6 deu 136 quilos de ATR, no doente 92, uma diferença de 43 quilos de ATR por tonelada. Então, acho que dispensa maiores comentários sobre o tão importante é essa doença. Ainda, ali nesse trabalho de variedade, numa determinada variedade, aqui está errado esse número, 19 cômodos, aliás, 19 cômodos sadios, 19, esse número aqui é de 19, oi?
Desculpe, 19 comos sadios, 10 comos estavam doentes, ou seja, 52,63. Então, percebe que tem alguns comos sadios aqui, e o efeito da doença estava em 52% de como, ou seja, 52% dos comos estavam doentes. Agora, é muito interessante essa questão da podridão de casca. Tem um trabalho feito pelo inesquecível professor Tokeshi, que em 1980 tem uma publicação dele que ele citava esse detalhe, que a podridão de casca era uma doença de importância secundária e, sobretudo, ela estava associada a estresse hídrico, geada, em áreas de cana queimada, em comos cortados e deixados muito tempo antes de executar o plantio, por desequilíbrio nutricional nos talhões, ocorria nos 2/3 finais da safra e era uma doença de importância secundária. Muito diferente do que o cenário que a gente vê hoje. É uma área, ela ocorre em área com e sem irrigação, locais sem geada, cana sem queima, touceiras inteiras, bom estado nutricional, ocorre em cana-planta e canas-socas, toda a safra, mas sobretudo em cana madura, e hoje é uma doença primária, uma doença severa. E uma surpresa para nós nesse ano de 2024, nós encontrávamos o sintoma normalmente a partir do mês de maio, e neste ano nós já encontramos sintoma no mês de fevereiro, né? Então, uma situação ainda mais complicada, né? Esse é o quadro atual, isso aqui no caso do estado de São Paulo, uma foto tirada em julho, e que nós andamos por vários desses pontos aqui, e tinha problema de seca, né? Lógico que tinha. Nós andamos nessas áreas, encontramos esse cenário, mas nessas áreas nós encontramos isso aqui também. Olha a quantidade de comos murcho, e eles são exclusivamente causados pela Phelcitostroma, né, que é o agente responsável pela podridão de casca. Então, um cenário bastante preocupante, né, desafiador, como o Rosseto falou, nós estamos com um problema desafiador, de fato estamos. Tivemos problema por exemplo, de seca, mas aonde é a seca a gente consegue distinguir facilmente, mas mesmo em áreas limítrofes, nós encontramos touceira com essa situação. Essas duas fotos são tiradas de um mesmo talhão, né? Então, hoje, nós, além dessa coleta de dados, nós visitamos vários produtores em diversos estados, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás. Eu estive, o Ivan esteve também no Mato Grosso do Sul, e tem a equipe, parte da equipe do IAC, visita Tocantins e Pernambuco. Essa murcha tem sido encontrada em todos esses estados, e a literatura, lá o Comstock Bailey, em 2000, ele já citava a ocorrência da Phelcitostroma em 50 países. Então, é um patógeno que estava aí, simplesmente estava faltando um start para ele se tornar do tamanho que ele é, né? Hoje, então, a doença está em vários estados, né? Os trabalhos que nós temos em andamento são de resistência varietal, fungicida, químico biológico, indutor de resistência, fertilizante e manejo de palhada. Nós fizemos 2021 a 2023 17 experimentos, e nós avaliamos fungicida, químico, biológico, indutor de resistência e fertilizantes, macro e micro. Nenhum deles deu um resultado satisfatório. Aí não é desqualificar que o biológico ou o químico não funciona. Está nos faltando conhecimento sobre em que momento é a estratégia mais
positiva para obter o resultado. Nós estamos num processo de aprendizagem, estamos empreendendo todo o esforço e nós vamos dar a volta por cima. Está difícil, mas nós vamos dar a volta por cima, né? Muito bem. O que nós poderemos sugerir? Aquilo que vocês já fazem e fazem muito bem, ou recomendo que se faça, tem um significado prático muito maior nesse cenário que a gente vive hoje. Atender às demandas da planta em todas as suas etapas, estabelecer viveiro de mudas. Aqui não é só exclusivamente nesse caso, mas aparentemente as torceiras que desenvolvem melhor e em menos condições de estresse, a princípio é para se mostrar mais resiliente. Então, com esse propósito e várias outras doenças aí, a gente está vendo que o nível de incidência tem aumentado significativamente, e uma forma de nós minimizarmos isso é nós estabelecermos viveiro, fazer rotação de cultura. Embora esse problema da murcha, nós nos deparamos em área que por 20 anos não tinha cana, tinha só soja. Nós deparamos com área que era pastagem, fizeram o plantio de cana, no primeiro ano já apareceu a murcha. Então tem muita coisa que nós não sabemos, e esse nome síndrome se aplica, porque às vezes a gente tem um talhão, dois talhões limítrofes entre si. Um ocorre a doença nesse ano, e naquele não tem nada, no outro ano inverte. Então é uma loucura, né? Treinamento de equipe, isso aqui eu considero muito importante. Fazer levantamento, para fazer esse levantamento, treinar a equipe, nós sugerimos que sejam amostrados 4 pontos em cada uma das glebas, e para atender essa questão. Evitar concentração varietal, lógico, mas o objetivo desse treinamento e o levantamento para estrategicamente definir qual talhão vai ser colhido, porque hoje é a única ferramenta que nós dispomos. Muito bem, eu quero agradecer o Grupo São Martinho Afapesp, a mentora desse projeto do CEPENFITO, as usinas parceiras que têm contribuído muito, não tem medido esforço para contribuir para o nosso trabalho, a Coplana de Jabuticabal, Sindicato Rural de Morro Agudo, que tem sido um parceiro valioso, os produtores, nos quais também nós damos muito trabalho para eles, e que permite que nós executemos trabalho nas suas propriedades, o Ricardo Manhani Taquaritinga, o Mário Lemos Taquaritinga, a Fazenda DL Morro Agudo, a Agrícola Trevisoli e a Laura, que tem nos contribuído com o fornecimento de mudas, a equipe de apoio nas avaliações dos nossos experimentos, a equipe da Unesp e do IAC Centro de Cana, aqui os dados do Dr. Ivan, o telefone e o e-mail, e aqui são os meus. Aqueles que desejarem uma pergunta, nós vamos ter o debate, mas se oportunamente julgarem interessante, sinto-se à vontade para mandar um e-mail, ligar, vai ser um prazer ouvi-los, né? Muito bem, é isso que eu gostaria de apresentar. Obrigado, doutor Góes. Quando no meio da apresentação o senhor comenta que falta muito conhecimento ainda, mostra o tamanho do desafio que a gente tem e a nossa humildade também em saber o quanto que nós precisamos ainda avançar, mas sabedores da contribuição. Peço que o senhor permaneça aqui com a gente, convido o doutor Ivan a se juntar a nós, para que nós façamos aqui a entrega de um mimo, convidando a doutora Márcia para nos auxiliar nessa jornada. Professora Márcia, por gentileza, passe ao doutor Ivan também, o nosso agradecimento em nome da STAB pela...
uma foto ali. Vai lá, vai lá. Doutor Rafael. Excelente, uma salva de palmas. Peço por gentileza,